Se você está cursando psicologia, se está pensando em cursar ou se é apenas um curioso querendo saber como que funciona uma faculdade de psicologia, esse vídeo aqui é para você. Como já é costume aqui nesse canal, todo final de semestre eu venho aqui no canal e gravo um vídeo completo relatando como que foi o meu período na faculdade. Se você é novo aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist com os episódios anteriores para você, assim que acabar esse vídeo, ir lá maratonar e assistir tudo que eu passei nos períodos anteriores. Mas hoje eu vou contar como foi o meu 6º período na faculdade, de uma forma assim, bem real mesmo. Vou falar das matérias que eu tive, da minha rotina, das minhas notas, mas principalmente aquilo que esse período me ensinou. E já dando um spoiler aqui pra você, foi o semestre mais corrido até agora, mas ao mesmo tempo foi aquele onde eu tirei as melhores notas. Olha só que curioso. E eu fiquei assim refletindo sobre isso. Bom, o 6º período pra mim foi bem trabalhoso. Eu acho que essa é a melhor palavra. Eu continuei tendo 6 matérias, mas assim, a gente teve muitos trabalhos, algumas frustrações aí no meio do caminho e, ao mesmo tempo, a vida fora da faculdade, né, ela não parou. Isso significa que eu tive muito menos tempo para parar, conseguir estudar daquele jeito mais ideal, né, que é quando a gente para, senta e fica ali durante horas e horas estudando, fazendo aqueles resumos maravilhosos. E eu precisei lidar com uma rotina muito mais realista, né, com muito trabalho e menos tempo para estudar. Isso foi algo que eu senti que foi diferente esse semestre em relação aos outros, onde eu tinha menos responsabilidades, digamos assim, né, em questão de trabalho, e tinha mais tempo, consequentemente, para estudar, o que esse semestre não aconteceu. Então, assim, foi um semestre de muito cansaço, mas também de muito amadurecimento, eu acho. E eu acho que a faculdade, a partir desse ponto, ela começa a perder um pouco daquela romantização que a gente tem lá no início, né? Passa a mostrar um pouco mais sobre a realidade da profissão e do processo, né? Digamos assim. Então tá, bora falar então das matérias que eu tive. E a primeira foi técnicas psicanalíticas. E essa matéria, gente, eu gostei bastante, assim. Claro, a gente falou de teoria, né, nessa matéria, mas como o próprio nome já diz, a gente focou mesmo nas técnicas psicanalíticas. Então, assim, se você acha que psicanálise se resume a Freud, você está muito enganado. Então, a gente começou vendo as técnicas mais clássicas, né, da psicanálise que Freud utilizava, mas estudamos numa segunda parte as técnicas dos pós-freudianos, né, como, por exemplo, Ferenczi e o próprio Lacan. É bem interessante porque, como é uma matéria onde você não fica só ali no mundo das teorias, né, e você vai mais para as técnicas, para a parte prática, você começa a organizar mais o seu olhar clínico, né, a forma de escutar e de compreender o sujeito para além do que é dito. Então, assim, eu gostei bastante e finalizei a matéria com média 10. A próxima matéria, então, foi Psicologia Escolar. E essa matéria, ela ajuda a gente a ampliar o nosso olhar sobre o papel do psicólogo na escola. Tem muita gente que acha, inclusive eu achava, que o psicólogo escolar, ele agia exatamente como o psicólogo clínico age, só que dentro da escola. E não é isso que acontece. Na verdade, o papel do psicólogo escolar vai muito além. É um trabalho muito mais voltado para a prevenção e com um olhar para aquele contexto social, né, daqueles alunos, daquela escola, né? Onde aquela escola ali está inserida e tudo mais. Então, assim, é um olhar muito mais amplo. Então, esse psicólogo ele não vai olhar somente para as dificuldades dos alunos, mas vai olhar também para as relações entre os professores e os alunos, a escola, a instituição escola no geral, né? Como ela está ali organizada, como ela se relaciona ali com as questões da escola. Enfim, foi uma matéria, assim, bem teórica e a gente teve que fazer 2 trabalhos. Sendo um deles no estilo seminário, onde a gente teve que escolher um tema contemporâneo dentro do escopo de psicologia escolar e trazer algum elemento audiovisual que permitisse aprofundar esse tema. Então, por exemplo, o meu grupo, ele levou uma cena da série Euforia e a gente discutiu dentro dessa cena a relação dos adolescentes com o próprio corpo e as mídias sociais, né? Como que isso se relaciona, como que eles são afetados e tudo mais. Gente, eu tive que dar uma pausa aqui e retomar agora, porque tinha parado um caminhão da Light aqui bem em frente à minha casa e fez um barulhinho nada agradável, então tive que parar e retomar agora, tá? Mas vamos lá. O outro trabalho foi um projeto de extensão, onde o meu grupo foi a uma escola de EJA
falar sobre um outro tema, também dentro desse primeiro tema, né, tem alguma relação, que foi falar sobre a relação entre as telas e a pressão estética em jovens e adultos. Então, assim, muita coisa aconteceu nessa disciplina, a gente terminou ela super exausto, mas deu tudo certo e eu terminei ela com média 9,9. A próxima matéria foi psicoterapia infantil. E essa matéria, gente, ela abre o nosso olhar para compreender que o trabalho com crianças na clínica é muito mais complexo do que com adultos, por exemplo. E por quê? Porque trabalhar com a infância, né, exige um olhar muito mais sensível, cuidadoso e ético do que parece olhando de fora. Então, assim, a gente vai sempre precisar envolver os cuidadores dessa criança, né? O pai, a mãe, a avó, enfim, aquela pessoa que cuida daquela criança, a própria criança, e para isso a gente precisa estar disposto a sair da nossa zona de conforto, entrar no mundo lúdico daquela criança, né, para que ela se sinta à vontade e o vínculo então aconteça. Muitas vezes também será necessário envolver a escola e outros ambientes nos quais essa criança frequenta e também será importante de ser analisado. Então, assim, perceba a complexidade que existe aqui. Então, assim, foi legal porque a gente viu como que as principais abordagens da psicologia vai trabalhar, vai conduzir o manejo com a criança, ou seja, como a psicanálise, a TCC ou a abordagem humanista iria conduzir ali aquele manejo com aquela criança. Então foi bem interessante entender como que isso funciona na prática. Eu hoje, enquanto gravo esse vídeo, não pretendo trabalhar com crianças depois que eu me formar. Pode ser que isso mude? Pode, mas até o momento não tenho interesse. Porém, foi bem interessante e vai chegar, quando a gente começar a atender lá nos estágios, vão chegar crianças, né? Então a gente precisa ter esse olhar, ter esse entendimento sobre como funciona essa dinâmica com crianças, né? E foi sim, então, bem interessante poder entender como que funciona essa dinâmica na clínica com as crianças. E a minha média final nessa matéria foi 9,2. A próxima foi Psicopatologia 2. Gente, eu acho essa uma das matérias mais difíceis do curso todo de psicologia. Semestre passado nós tivemos Psicopatologia 1 e agora nós tivemos a 2. E eu sempre acho que essa é a matéria assim mais pesada, sabe? Não só pelo conteúdo dela, mas pelo impacto emocional que ela traz pra gente que tá ali estudando, sabe? Então, assim, como a gente estuda muitos transtornos, que muitas vezes não são nada leves, né? É uma matéria, assim, que eu acho que exige um certo nível de maturidade e também um certo cuidado com a gente mesmo. Então, os professores, eles sempre batem na tecla da importância da gente se cuidar, da gente estar com a nossa própria terapia em dia, né? Porque, de fato, não é fácil passar por uma faculdade de psicologia e não ser afetado de alguma forma. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente estudou as síndromes e os transtornos depressivos. E dentro do CID-11 e do DSM-5, existem 11 tipos de depressão que podem acontecer. Estudamos o transtorno bipolar, os transtornos psicóticos de personalidade. Também estudamos as síndromes relacionadas ao comportamento alimentar, por exemplo, bulimia nervosa, anorexia nervosa, entre outros, né? Essas são as duas mais famosas, assim. Gente, como tem coisa bizarra dentro desse meio aí de transtornos de alimentação, sabe? Eu fiquei bem... Vimos também transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, álcool, crack, cocaína, por exemplo. Enfim, muitos transtornos, muitos detalhes, muitas coisas que eu não consigo trazer tudo pra cá. Mas, de novo, como eu falei, é uma das matérias que eu acho assim mais difíceis do curso, sabe? Importante sim, com certeza, muito importante, mas também bem difícil, assim, sabe? Então, se prepare para ela, tá? E eu finalizei essa matéria com média 8,2. Faltam ainda as duas últimas matérias, mas se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, curte pra mim, deixa aqui o seu comentário, o que você tá achando das matérias até aqui. Você já está cursando psicologia, já estudou alguma dessas matérias que eu falei? Comenta aqui pra gente continuar o vídeo nos comentários, tá bom? Seu engajamento aqui é muito importante pro meu trabalho, eu vou entender que você gosta de vídeos assim e vou estar sempre trazendo mais e mais conteúdos
relacionados aqui pra você. Combinado? Então, bora continuar. A próxima matéria foi técnicas de grupos e relações humanas. Nessa matéria a gente começou a entrar um pouco no mundo da psicologia do trabalho, organizacional, falamos de grupos, equipes de trabalho. Então, assim, também foi uma matéria bastante teórica. E na primeira parte a gente focou nas teorias de Kurt Lewin sobre dinâmicas de grupo. Depois estudamos Bion, que foi um outro teórico que estudava também os grupos e tal, trouxe lá suas contribuições. E aí quando foi chegando mais pro final da disciplina, né, depois da primeira prova, a coisa ficou mais corrida. Nós conseguimos ver um pouco sobre psicodrama, que eu achei bem legal, apesar de ter sido muito rápido, o professor passou, tipo, muito rápido mesmo por isso. Mas eu achei interessante pelo pouco que a gente pôde, né, ver. E o que é o psicodrama, né? É uma abordagem terapêutica e de estudo de grupos humanos que foi desenvolvida por Jacob Levy Moreno. E essa abordagem, ela vai falar de ação, né? A palavra central dela é ação. Ou seja, ela vai utilizar a representação dramática como forma de explorar e tratar questões psicológicas dentro de um grupo. Então, assim, como eu falei, a gente não se aprofundou muito, né? A gente teve uma aula só para falar de tudo, assim. Mas eu achei bem interessante. E finalizei essa matéria com média 10. E por fim, tivemos o estágio supervisionado básico em Psicologia 1, que não foi nada do que eu pensei que fosse ser. Eu tava com a minha expectativa de que nessa matéria a gente fosse para alguma instituição ou para algum outro lugar observar, né, alguma coisa do tipo, mas não foi nada disso. Nós não tivemos prova nessa matéria, né, de estágio, nós só tivemos 2 trabalhos e foi uma matéria mais pra gente, assim, saber diferenciar o que é uma linha teórica dentro da psicologia, por exemplo, a tal das abordagens, né, como que isso funciona, o que é a área dentro da psicologia, o que é campo de atuação. A proposta da disciplina era que a gente realizasse atividades que nos aproximasse mais da prática, sabe, da clínica. Mas eu confesso que eu não gostei muito, assim, sabe? Achei que os artigos que a professora levava pra gente discutir, né, essa prática, eles foram bem confusos e não estavam, parecia que não estavam se conectando com a proposta da disciplina, não sei, tive essa percepção. Enfim, mas o primeiro trabalho que a gente fez, que foi individual, eu achei interessante, porque a gente tinha que escolher uma linha teórica da psicologia e dentro dessa linha teórica desenvolver um projeto de intervenção. E o projeto que eu criei foi dentro da psicologia escolar, baseada na abordagem fenomenológico-existencial, e o tema foi orientação para uma escolha profissional com sentido. Uma abordagem fenomenológica existencial com estudantes do 3º ano do ensino médio. Também teve uma outra atividade que eu achei bem interessante, onde a gente teve que assistir a 3 vídeos sobre o caso Glória. Inclusive, os vídeos estão aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição os links para você, se você quiser assistir depois, tá bom? E o objetivo era oferecer uma experiência de observação e análise clínica e comparativa dessas 3 diferentes abordagens psicoterapêuticas. Então, assim, o que é esse caso Glória, né? É a mesma paciente que é atendida por 3 terapeutas de 3 abordagens diferentes. O caso foi a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, depois a Gestalt terapia, de Fritz Perls, e a terapia relacional emotiva, que foi uma das pioneiras dentro da abordagem comportamental, né, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido nem falar, de Albert Ellis. Eu achei legal porque analisando essas três abordagens, a gente pôde comparar, né? Anotar, fazer nossas observações de o que uma tinha de diferente da outra, como que uma abordava certo tema e o outro abordava também. Então, a gente pôde fazer essa comparação e isso, para a prática, né? É bem interessante a gente poder tirar as nossas conclusões, fazer as nossas observações e tudo mais. Então, somando as notas desses 2 trabalhos, eu terminei com média 9,7. Bom, e essas foram as 6 matérias que eu tive esse período. Agora eu vou beber uma água aqui pra gente conversar sobre os aprendizados que eu tive durante esse período, que foram importantes para mim, que podem também ser muito importantes para você que está na faculdade ou que vai entrar futuramente. Algo muito interessante que aconteceu e que me fez refletir foi que, como eu falei para vocês, né, lá no início, esse semestre ele foi muito corrido, eu tive muito menos tempo para me dedicar aos estudos, mas curiosamente foi o semestre onde eu tive as melhores notas, como vocês puderam ver aí no decorrer do vídeo. Então a minha forma de estudar foi um pouco diferente em relação aos outros semestres, né? Porque como eu tinha menos tempo para estudar,
eu tinha que ser assim mais objetiva, mais intencional, né, nesse meu momento de estudo, pouco tempo de estudo que eu tinha que ser muito mais intencional, mais objetiva, sem muita romantização, sem muitos rodeios, sabe? Com muito menos perfeccionismo. Então, assim, talvez eu tenha estudado menos horas, sim, provavelmente. Mas o fato é que eu estudei com mais consciência, aproveitando mais o tempo que eu tinha, sabe? E isso foi, assim, essencial para os resultados que eu consegui obter nesse semestre. Esse semestre, ele me ensinou muito sobre limites, sobre organização mais realista, né? Sobre aceitar, entender que nem todo aprendizado vem de uma nota, de uma prova. Então, assim, a faculdade, ela também nos ensina a lidar com a frustração, com o cansaço, com o fato de que a gente não controla tudo. E é isso, né, gente? A vida real é assim. Então, assim, se de repente você que está assistindo esse vídeo agora tá doido de vontade para começar a sua faculdade de psicologia em 2026, mas fica com medo pensando que não vai ter tempo suficiente para se dedicar, vai por mim, deixa esses pensamentos de lado e só começa. Você não tem como prever como que vai ser, de fato. Eu não posso dizer para você como que vai ser a sua jornada e nem te assegurar nada. Mas se é algo que é importante para você, meu amigo, vai, se joga. Mesmo sem garantia nenhuma, vai e deixa a vida te surpreender. E aí depois que você for lá, ter coragem, viver a sua própria experiência, a sua própria jornada, você volta aqui e me conta como que foi pra você viver essa experiência, combinado? Gente, o curso de psicologia é lindo, sério. A gente amadurece, a gente cresce muito, sabe, como ser humano. Eu não sou a mesma Monique que comecei lá há alguns anos atrás. Você pode voltar lá os vídeos, viu, do primeiro período. Eu era uma Monique, hoje eu sou completamente outra, diferente. Então a gente cresce muito, a gente amadurece muito, sabe? Mas, mesmo assim, não posso dizer pra você que vai ser sempre leve, porque não vai. Vai exigir muito estudo emocional, paciência, muita disposição para se olhar, para se acolher. Cada período vai ter os seus desafios e o processo de cada pessoa vai ser único. Então vai, tenha a sua experiência, o seu processo e seja feliz nas suas escolhas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está cursando psicologia ou se pretende começar em 2026, me conta aqui nos comentários, me diz em que período você está agora, ou quais são as suas dúvidas sobre o curso. E se você gosta desse universo da psicologia, fica por aqui, se inscreve, porque eu trago muitos conteúdos parecidos com esse por aqui. Inclusive, se você quiser assistir aos períodos anteriores, lembrando, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link da playlist, tá bom? E eu também criei conteúdos lá no meu Instagram, se você quiser me conhecer mais de perto, o meu @ é esse aqui. Vai ser um prazer ter você por lá também. E é isso, eu vou ficando por aqui, um super beijo e eu te espero no próximo vídeo.